Olá, pessoal. Eu sou Simone Barbisa Fortes, sou juíza federal em Santa Catarina e meu foco de atenção acadêmica é o direito previdenciário. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse momento histórico e também bastante dramático que a gente está vivendo, a pandemia de coronavírus e seus impactos na previdência social. A gente vai falar então sobre direitos e medidas de proteção social em tempos de crise sanitária. Quando esse evento, né, esse evento mundial, essa pandemia, ainda era algo distante, né, nós voltávamos os nossos olhos para os países onde o vírus chegou primeiro, a China, a Itália, e o que a gente via realmente era um cenário bem surreal, né? Os negócios fechados, as empresas sem poder funcionar, né? As pessoas compulsoriamente presas em suas casas, as ruas vazias, as pessoas sem conseguir gerar renda, os pequenos trabalhadores de iniciativa própria com dificuldade aí de manter o próprio sustento e o adoecimento em massa, né, de maneira muito significativa, a demanda impactante por atendimento médico hospitalar, a insuficiência, né, do sistema hospitalar para dar conta disso, e, claro, mortes, né, em números bastante significativos. Isso, né, é um desenho que parecia muito distante, mas no Brasil, antes mesmo de que nós tivéssemos o primeiro paciente portador de Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, nós já tínhamos, né, o advento da Lei 13.979, que é de 6 de fevereiro de 2020, que dispunha justamente sobre medidas emergenciais para uma eventual crise dessa natureza. E o que é interessante, né, o que é importante pensar aqui é que essa lei dispõe justamente sobre os mesmos mecanismos de que se valeram esses países para os quais nós olhávamos antes, que tem uma afetação, né, que tem um impacto muito grande no mundo do trabalho. Especialmente, aí vocês podem ver, né, no quadro que eu estou projetando para vocês agora, a gente tem as medidas de isolamento compulsório e de quarentena. Né? O isolamento separando as pessoas doentes das pessoas contaminadas, preferencialmente feito na casa, na própria casa das pessoas, e que obviamente impacta em impossibilitar essa pessoa de comparecer ao seu trabalho. E a quarentena, né? A quarentena aí restringindo atividades ou separando pessoas suspeitas de contaminação de pessoas que não estejam doentes em um determinado território. Ela pode implicar em fechamento de empresas e negócios e impedimento à circulação ou restrição à circulação de pessoas dentro de uma área territorial. Né? Eu posso isolar em quarentena uma região, um município, um estado. Claro que com o avanço da pandemia no Brasil, o que nós vimos foi a adoção já de medidas de isolamento e a disseminação em unidades da federação de medidas de quarentena parciais, né? Porque, como aconteceu, por exemplo, em Santa Catarina ou em São Paulo, se adotaram medidas de fechamento de negócios, de empresas considerados não essenciais, de atividades consideradas não essenciais, mas até o momento não houve adoção de proibição das pessoas de saírem de suas casas, como já se viu em outros países. Então, nós estamos numa fase um pouco intermediária. Mas nesse cenário todo, né, e aí eu peço para que vocês vejam o quadro que eu estou projetando, a gente tem, além daqueles riscos tradicionais com os quais a gente estava acostumados a lidar no direito previdenciário, né, o risco da perda de renda pelo adoecimento, da perda de renda familiar pela morte, da perda de renda pelo desemprego, mas pelo desemprego funcionando dentro de um sistema econômico operante, né, e relativamente saudável, pelo menos, nós agora temos um universo, né, que precisa ser atendido, de pessoas que perderam a fonte de renda e sustento pela ausência de trabalho, né, porque os negócios não podem funcionar como uma medida importante de cuidado sanitário, né, uma medida muito relevante de cuidado sanitário, mas que tem esse impacto. Né? A parte daqueles que conseguem trabalhar à distância, né, desenvolver teletrabalho, a maior parte das pessoas vai ficar em suas casas sem conseguir trabalhar e as empresas não vão gerar, né, não vão fazer girar a economia e ter suporte financeiro para, pelo menos as pequenas e médias empresas vão ter dificuldades em seguir
operando. Então, a gente tem o risco sociobiológico, já bem conhecido, mas em níveis mais densos, né? A gente vai ter perda de renda por adoecimento, a gente vai ter perda de renda familiar por morte, e a gente tem o risco socioeconômico aí avolumado de uma maneira impensável, né? A perda da fonte de renda por ausência de trabalho decorrente da quarentena e do isolamento. O que a gente tem hoje, né, para a cobertura desses riscos sociais? Eu peço que vocês olhem então o quadro que eu projeto. Fundamentalmente é o sistema previdenciário tradicional, né? A gente vai ter o auxílio-doença, a gente vai ter a aposentadoria por invalidez e a gente vai ter a pensão por morte. Então, em caso de perda de capacidade laborativa total e temporária, a gente vai ter o auxílio-doença. Em caso de perda de capacidade laborativa total e permanente, a gente vai ter a aposentadoria por invalidez. E em caso de óbito, a gente vai ter a pensão por morte para os dependentes daquele trabalhador. Qual é o problema desse sistema? É que ele alcança exclusivamente os trabalhadores formais, né? Então, a gente vai ter aqui, em uma apertada síntese, os empregados com carteira assinada e os trabalhadores por conta própria, como empresários, como autônomos, desde que recolham contribuição previdenciária. Isso já restringe bastante o nicho de atuação desse sistema, já que a gente tem um universo, né, de trabalhadores informais, sejam eles trabalhadores por conta própria, sejam eles empregados informais, e que já eram um problema, né, para o nosso sistema, e que agora vão enfrentar uma dura realidade, que é a circunstância de fato não ter renda. Além de não ter cobertura previdenciária, eles não vão ter renda, e isso precisa ser pensado. E em relação aos benefícios por incapacidade, há também um detalhezinho, né, mas que também deve ser considerado importante, que diz respeito aos 15 primeiros dias de afastamento da atividade, quando a pessoa fica doente e perde a capacidade laborativa. Esses benefícios, eles só são devidos a partir do 15º dia de afastamento da atividade. Então, nos 15 primeiros dias, o pagamento deve ser feito pelo empregador, se a pessoa for empregada, ou não há pagamento se a pessoa for um trabalhador por conta própria. Isso pode gerar problema, por quê? Porque o empregador pode aí estar tendo dificuldade em pagar salários e porque, claramente, né, numa situação de necessidade, o trabalhador por conta própria não vai ter, nesses 15 dias, nenhuma renda. Com relação ao risco socioeconômico, peço que vocês olhem para o quadro também, a gente tem uma cobertura também limitada e parcial, né? A primeira delas, o primeiro instituto que pode ser usado aqui é o já conhecido seguro-desemprego, desde que o trabalhador seja demitido sem justa causa, né? Digamos que a empresa tenha dificuldade nesse período de crise e ela demita. O trabalhador, desde que ele cumpra os outros requisitos lá da Lei 7.998 de 90, ele vai ter direito ao seguro-desemprego. Para o momento de crise, a Lei 3.939 trouxe uma outra previsão excepcional, né, dizendo que a ausência ao trabalho por decorrência de cumprimento de ordem de quarentena ou isolamento social é considerada falta justificada e, portanto, é devido ao salário do período. O empregador deve pagar o salário. Nesse caso, também, né, então há uma proteção, mas é uma proteção falha. Por quê? Porque é muito possível, muito provável que o empregador não tenha condições de arcar com o salário desse empregado, né? Então, algo precisa também ser pensado para superar essa dificuldade. E eu coloco aí para vocês como uma terceira alternativa, com um ponto de interrogação, o auxílio-doença, porque de fato é algo em aberto. A pergunta que eu me faço é a seguinte: será que um portador da doença Covid-19, que tenha sintomas leves e que por conta disso seja obrigado a se isolar em sua casa, isolamento compulsório, será que essa situação não equivaleria a uma incapacidade laborativa? Ele não pode trabalhar porque está isolado e o isolamento decorre da doença. Então, seria uma construção para que no período a pessoa pudesse ter direito, o trabalhador formal pudesse ter direito a um auxílio doença. Isso seria uma vantagem porque nós poderíamos ter aí a desoneração do empregador do pagamento de salários, se a pessoa fosse empregado,
ou a garantia de alguma renda, se a pessoa fosse trabalhador por conta própria formal, né, com recolhimento de contribuição previdenciária. Claro que isso é absolutamente insuficiente para dar conta, né, de toda a dimensão da crise. Né? Fica muito, muito evidente que são institutos muito limitados e o desafio que nós enfrentamos é gigante. E isso não é algo né, que seja uma novidade no Brasil, né, ou que seja algo que esteja fora de contexto nesse cenário da pandemia, basta a gente voltar os olhos para fora. Né? Então, todos os países que vêm enfrentando esse problema têm adotado medidas emergenciais para a proteção social nesse período de crise. Então, a gente pode ver, exemplificativamente, a Itália, né, tem uma medida muito, muito importante, que é a garantia de um subsídio mensal aos trabalhadores por conta própria de 500 euros ao mês. Algo similar foi feito nos Estados Unidos, a garantia de uma renda mensal, né, a quem é afetado pela crise por conta da impossibilidade de trabalhar. E isso revela, né, que também no Brasil nós vamos ter que adotar medidas mais densas para responder a esse momento tão ímpar, né? Tão ímpar. O que nós temos? Né? O governo, realmente, a partir do momento em que o vírus chegou ao país, né, e que a curva de crescimento se acentua, ele gradualmente vem apresentando propostas que são focadas em preservar a economia, em manter funcionamento de empresas e em preservar empregos, né? Claro que o enfoque ele é sempre mais econômico, né? Mas ele vai necessariamente ter sempre desdobramentos também no mundo do trabalho. As primeiras, né, as medidas, na verdade, propostas pelo governo vêm sendo intensificadas na segunda quinzena de março de 2020. E, do ponto de vista previdenciário, envolve uma série de medidas, mas do ponto de vista previdenciário, há pelo menos duas que são significativas. Primeiro, um auxílio emergencial no valor de R$ 200 por pessoa para os trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais que integram famílias de baixa renda. E, segundo, a previsão de que o INSS venha a pagar os 15 primeiros dias de afastamento da atividade para a pessoa que, no auxílio-doença, para a pessoa que seja portadora de Covid-19. Isso tudo, né, vem ligado ao anúncio de um programa antidesemprego, né, que traz uma série de medidas, como antecipação de férias individuais, antecipação de férias coletivas, e que traz uma medida, né, ou apresentou uma medida muito, muito polêmica, que foi a redução de jornada de trabalho com redução de salários. Ligada a essa redução, né, de tempo de trabalho com redução de salários, haveria um benefício que eu penso tem natureza previdenciária, que é um auxílio complementar à renda do trabalhador que teve a sua remuneração reduzida, desde que ele tivesse renda até 2 salários mínimos. E o valor disso seria 25% do valor do seguro-desemprego. Então, é uma cobertura parcial, né? Ela capta só um determinado nicho de trabalhadores, aqueles que têm até a renda de 2 salários mínimos, e de forma parcial, porque a pessoa pode ter um salário reduzido em 50% e ser compensada com 25% do seguro-desemprego. No dia 22 de março de 2020, foi editada a medida provisória 627, que trouxe, né, dispôs sobre uma série de medidas ligadas a esse programa antidesemprego. Só que, curiosamente, essa medida não tratou da redução da carga horária de trabalho, mas previu a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho com suspensão do pagamento de salários. E, ao fazer isso, não trouxe nenhum benefício previdenciário, né, ou assistencial que pudesse oferecer algum tipo de cobertura. Claro que isso gerou uma polêmica muito, muito intensa, críticas muito, muito intensas, e já no dia seguinte o governo anunciava o levantamento da medida, a suspensão da medida, que de fato foi revogada no dia seguinte, 23 de março de 2020, com a edição da medida provisória número 928. Só que essa é uma temática realmente assim que está exigindo cuidados, atenção diários
né? Dia a dia se avançam em propostas, se avançam em negociações e se noticiam ações que estão ligadas, né, a esse tema. Então, no dia 26, né, de março, já se prometeu a edição de uma nova medida provisória que viria a restaurar essa ideia de suspensão do contrato de trabalho com suspensão do pagamento de salários, só que aí não por 4 meses, como previa a anterior, e sim 2 meses. E essa sim trouxe um benefício correlato, que seria um pagamento de seguro-desemprego. O seguro-desemprego, na legislação ordinária, não alcançaria essa situação, mas excepcionalmente se permitiria que ele chegasse para a emergência daquele que tem seu salário suspenso. Essa medida, segundo se anunciou, deveria valer para as empresas fechadas em função de ordens de quarentena pelos governos locais e pequenas e médias empresas ainda que estivessem em funcionamento. Portanto, seria uma medida bastante positiva, iria desonerar, né, esses empregadores nesse período de dificuldade econômica. E, segundo se anunciou, nessa medida provisória também se trataria do auxílio emergencial, né, aquele equivalente a 2 salários mínimos. Só que, como eu dizia, assim, a coisa ela é tão dinâmica, né, a respeito dessas iniciativas que isso foi no dia 26, né? No dia 26 se anunciou essa edição de uma possível medida provisória. No dia 27 já veio a notícia de que o Congresso, né, a Câmara de Deputados, na verdade, após negociação com o governo, aprovou, com mudança de redação, o projeto de lei 9.236, de 2017, tratando no âmbito assistencial desse auxílio emergencial, elevando o valor dele, o governo havia anunciado R$200, né, o projeto eleva para R$600, e indica que esse valor seria por trabalhador. Então, numa mesma família, 2 trabalhadores poderiam receber, chegando a R$1.200. E também a mulher que, porventura, seja solteira e chefe de família, receberia em duplicidade, portanto, R$1.200. Naquelas mesmas condições de antes, né? Seria um benefício garantido ao contribuinte individual, ao microempreendedor individual, ao segurado facultativo ou ao trabalhador informal, desde que ele realmente não tenha um emprego formal e integre família de baixa renda. Esse projeto ainda deve seguir para o trâmite usual aí do processo legislativo, então ele deve ir para o Senado Federal. Em síntese, então, vocês vejam o quadro, a gente tem essas coberturas hoje propostas para esse período de crise. O auxílio complementar, que é esse auxílio de 25% sobre o seguro-desemprego para a pessoa que tem seu salário reduzido, o seguro-desemprego para aquele que tem o salário suspenso, o auxílio emergencial para o trabalhador que seja informal, seja MEI, seja desempregado, no valor de R$600, podendo chegar a R$1.200 por família, e a previsão de que os 15 primeiros dias de afastamento da atividade por incapacidade gerada por Covid-19 sejam pagos pelo INSS. Eu imagino que muitas novas medidas ainda virão, né, e elas são realmente necessárias. Então, eu sugiro fortemente que vocês acompanhem o desenrolar normativo, né, dessa crise. Isso pode ser feito lá no site do Planalto, vem aí, está projetado para vocês. No site do Planalto há um link específico que leva a legislação sobre Covid-19, e é importante que a gente, de fato, dê atenção ao que vem sendo feito, especialmente do ponto de vista protetivo. Eu penso que esse evento histórico sem precedentes vai nos levar a revisar os nossos sistemas de proteção social, especialmente para momentos realmente de colapso, como é esse que se afigura. Claro que o governo vai ser necessariamente demandado por mais medidas, por medidas mais efetivas, mais protetivas. Claro que muitos dos novos, como os antigos institutos, vão ser levados à apreciação do Poder Judiciário. Eu penso que pode haver uma judicialização muito intensa
dessa matéria e nós devemos estar preparados, né? Eu espero que disso tudo nós consigamos emergir não só como uma nova sociedade, mas com uma nova configuração do mundo do trabalho e da proteção social e que estejamos atentos, né, às reais necessidades e potencialidades humanas. Eu estou disponibilizando para vocês um artigo que trata mais especificadamente sobre os temas dos quais nós falamos aqui, e eu espero que ele e esse vídeo sejam úteis para que a gente possa se situar melhor, né, nesse momento de tamanha efervescência, de tamanha convulsão, para que a gente possa estar atento realmente à formulação de mecanismos e de um sistema que possa trazer a proteção necessária, a proteção adequada e a proteção justa.